E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos aí para mais um vídeo comemorativo, né, uma marca expressiva atingida aí pelo canal 6x1, que vai ser no momento o fato da gente ter ultrapassado aí os 70 mil inscritos aqui no canal. Já começo agradecendo muito aos senhores, senhoras, senhorios aí por essa marca, valeu demais pela força, que a gente consiga seguir crescendo cada vez mais, tornando o canal mais conhecido, melhor, mais interessante, mais informativo. Vamos tentar dar uma melhorada na qualidade do conteúdo sempre. E como vocês sabem, se tem marca comemorativa, tem também top 6, como já está escrito no título aí. Esse vídeo é para falar aqui dos 6 melhores volantes que eu vi jogando com a camisa do Cruzeiro. Então, obviamente, eu só vou falar de jogadores mais recentes, né, visto que eu sou nascido em 1989, então eu não posso falar do Zé Carlos, do Piazza e coisa do tipo. Então eu vou falar de quem eu vi jogando efetivamente e peço que vocês também façam essa lista e deixem aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, ver onde a gente concorda, discorda e tudo mais. Tem muita conversa fiada, então vamos começar com a lista aqui no 6º lugar, que é um jogador que está atualmente defendendo o Cruzeiro, inclusive, que é Lucas Romero. Sim, o Romero já apareceu no top 6 anteriormente, que foi dos laterais direitos. Eu botei ele lá porque não tem grandes laterais direitos marcantes, assim, pelo menos pra mim. E como o Romero joga bem como volante, joga bem como lateral, eu botei ele lá. E aqui na posição de volante foi um pouquinho mais complicado, eu fiquei numa dúvida entre ele e o Wendel, mas no fim das contas entra aí o argentino Lucas Romero como o 6º melhor volante que eu vi pelo Cruzeiro. O atleta chegou ao clube em 2016, né, tá entrando aí na sua 4ª temporada a serviço do Cruzeiro. Tem até o momento 123 jogos com a camisa estrelada, marcou 3 gols. É um jogador que se destaca muito pelo desarme, a intensidade de jogo, né, o Romero corre pra caramba, é polivalente. Na final da última Copa do Brasil, por exemplo, né, não tinha vaga na volância, não tinha vaga na lateral direita, mas não tinha lateral esquerdo, o mano botou ele de lateral esquerdo e ele jogou pra burro. Eu sou muito fã do futebol do Lucas Romero, acho inclusive que ele tá na posição de 6º lugar, porque os outros nomes aqui são até mais marcantes, né? São jogadores que conquistaram mais pelo Cruzeiro, que jogaram mais partidas. Mas El Perro já conquistou um lugar aí, sem dúvida nenhuma, na história do Cruzeiro, com toda a sua entrega, a sua vontade de defender a nossa camisa, e faz por merecer a posição aqui nessa lista. Na 5ª posição temos aí o Fabrício, tá? Meio campista que defendeu o Cruzeiro entre as temporadas de 2008 e 2011. Fez um total de 153 jogos pelo Cruzeiro, marcou 10 gols, e é outro jogador que tem toda aquela questão da identificação, da raça, de ser um cara muito voluntarioso, mas que tinha também boas qualidades técnicas, né? O Fabrício era um jogador que tinha um bom passe, iniciava grande parte das nossas jogadas. Na questão de chute de fora da área, tem uma galera que diz que ele chutava bem, mas eu discordo disso aí, cara, porque eu lembro que todo jogo o Fabrício mandava umas 3 bolas na arquibancada e de vez em quando ele acertava uma no gol. Mas marcou 10 gols com a camisa do Cruzeiro, nos ajudou em diversos momentos e talvez o mais marcante seja o seu último jogo com a camisa do Cruzeiro, que é justamente o 6x1, né, quando ele marca um dos gols da goleada e sai naquela comemoração histórica. Na 4ª posição vai um jogador que chegou ao Cruzeiro na mesma época que o Fabrício, que saiu no mesmo ano que o Fabrício, mas que voltou e está jogando no Cruzeiro até hoje, obviamente. Henrique, um dos atletas que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, né, 458 jogos pelo clube, com 27 gols marcados. Eu não sou o maior fã do futebol do Henrique do aspecto técnico, eu acho ele um volante que poderia produzir um pouco mais para o time, e acho que a grande maioria de nossos torcedores tem uma certa mania de criticar o Henrique, mais até porque a gente quer ver o Romero jogando do que porque o Henrique está jogando mal de fato. É um atleta que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser muito mais valorizado pela nossa torcida do que é hoje. É um dos principais líderes desse elenco, não é à toa que veste a braçadeira de capitão, mesmo tendo jogadores tão importantes e históricos aqui no Cruzeiro. Tem boa qualidade no passe, tem uma bola aérea também interessante, é um jogador que já teve fases até mais artilheiras, né? O Henrique já jogou muitas vezes como um segundo volante, mas desde que retornou ao clube em 2013 e especialmente em 2014, que foi quando ele se firmou como titular novamente, ele virou de fato um primeiro volante, passou a ser um jogador que fica um pouco mais, organiza bem ali o balanço defensivo, ajuda na saída de bola e é um jogador que se projeta menos ao ataque. Mas o Henrique é um cara muito importante na história do Cruzeiro, só tá faltando mesmo aquele título da Libertadores que eu acho que vai pintar esse ano. Na 3ª posição entra Cláudio Andrés Maldonado, tá? O volante chileno, né, marcado pelo histórico time da Tríplice Coroa. Soma um total de 137 partidas pelo Cruzeiro, marcou 4 gols
Ele que teve um início espetacular, chegou ali em meados de 2003, naquele time que já tinha conquistado o Mineiro e Copa do Brasil, e foi um dos grandes nomes na conquista até então inédita do Campeonato Brasileiro. E falo inédita porque em 2003, quando a gente ganhou, né, o título de 66 ainda não era reconhecido como um título brasileiro. O que esse camarada jogou de bola pelo Cruzeiro foi um absurdo, quem viu lembra muito bem. Era um volante que tinha uma visão de jogo sensacional, uma saída de bola incrível, e era engraçado como aquele Cruzeiro, né, de 2003, eterno ali com Maldonado, Augusto Recife e Wendel, tinha em Augusto Recife e Wendel jogadores menos criativos que o próprio Maldonado, sendo que o chileno, que era o primeiro volante, né, o Recife jogava mais à direita, o Wendel mais à esquerda, mas eles eram mais pulmões, jogadores de um primeiro combate, e o Maldonado era um cara que, além de marcar muito bem, sabia fazer o time jogar desde o campo defensivo. A saída do Maldonado do Cruzeiro não foi muito boa, foi uma situação meio complicada, meio brigado com a diretoria, ele saiu em fim de contrato. O fato é que nada apaga o que ele construiu com a camisa do Cruzeiro, jogou muita bola e acho que merece estar nessa terceira posição. Em segundo lugar, vem um jogador que muita gente viu aqui atuar pelo Cruzeiro, muita gente gostaria que ele voltasse, mas até o momento não aconteceu, que é Ramírez. Chegou ao Cruzeiro garoto ainda em meados de 2007 ali, jogava como volante, foi um pouquinho adiantado para uma função de meia, e na época do Adilson Batista, em muitos jogos o Ramírez começava como segundo volante e terminava o jogo como centroavante, porque o Adilson saía socando o volante e empurrando o Ramírez para o ataque. Jogador muito marcado pela velocidade, o dinamismo e a facilidade que ele tinha de infiltrar na área adversária e marcar gols. Pelo Cruzeiro foram 111 jogos disputados, 27 bolas na rede e vários episódios marcantes aí, como a partida lá da pré-Libertadores contra o Cerro Porteño, onde ele marca 2 gols em uma atuação épica no Mineirão, né, naquela Libertadores 2008. Tem também uma certa polêmica com algumas pessoas querendo insistir que ele tirou o pé na final da Libertadores 2009, porque já estava vendido para o Benfica, mas são as pessoas que não lembram que ele já estava vendido desde as oitavas de final, né? Para que ele ia tirar o pé justamente na decisão? Tecnicamente é um jogador que eu gosto muito, queria demais que ele voltasse para o Cruzeiro. O problema é que lá na China, onde ele está, com o belíssimo salário de mais de 4 milhões de reais por mês, eu acho que fica um pouco complicado repatriá-lo. E na primeira posição, entre os melhores volantes que eu vi jogar pelo Cruzeiro, vai Ricardinho, o mosquitinho azul, né? Um cara que ganhou praticamente todos os títulos que era possível ganhar com a camisa do nosso clube. 441 jogos pelo Cruzeiro, 46 gols marcados, um jogador extremamente identificado ao clube, que teve 2 passagens, né? Ele saiu em 2002 após a conquista do Supercampeonato Mineiro, ironicamente acabou ficando de fora justamente do ano mais brilhante da história do Cruzeiro, né? O ano da Tríplice Coroa, voltou um pouco depois, já não estava jogando naquele mesmo nível em 2007, teve uma passagem curta de pouco brilho, até porque o time do Paulo Autuori era uma zona também, mas é um daqueles jogadores que quem viu jogar não vai se esquecer nunca, cara. O Ricardinho era um volante muito pequeno, né? Um jogador magrinho, e ele não era um cara de explosão como o Ramírez, de aparecer na área daquela forma. Não, ele era um jogador que batia muito bem na bola, não fazia nem sentido umas canelinhas secas daquela soltar umas bombas igual o Ricardinho mandava de fora da área, cada pancada muito louca. E se fosse pra gente escolher um cara que tem assim DNA de Cruzeiro mesmo, de vencedor, de raçudo, eu acho que o Ricardinho seria esse nome. É um cara muito marcante e outro jogador que eu considero pouco reconhecido por tudo que ele fez pelo Cruzeiro. Mas isso tem muitos jogadores que são assim, especialmente esses caras que têm um perfil mais low profile, digamos assim, que não são uns caras muito aparecidos. Eles não costumam ter o reconhecimento que mereciam por tudo que jogaram de bola e por tudo que produziram aí na história do nosso Cruzeiro. Bom, galera, minha lista é essa aí. Deixa aí nos comentários qual a sua, né? Os volantes que você viu, se você concorda ou discorda da lista e tudo mais. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!